Resumo do livro A Ilusão da Invencibilidade, Ascensão e Queda das Organizações, inspirado no Império Inca, de Andreas Krebs e Paul Williams. Inspirado em uma viagem de negócios ao Peru, em que os empresários Paul Williams e Andreas Krebs se viram explorando uma das mais impressionantes civilizações da história da humanidade, A Ilusão da Invencibilidade é um livro que traz um olhar original e instigante sobre os caminhos que podem levar as organizações ao sucesso ou ao fracasso. Na obra, os autores têm a coragem de ir além da zona de conforto de uma disciplina especializada e isolada e propor conexões abrangentes, revelando valiosos paralelos e insights para todos os interessados no mundo dos negócios. Dessa forma, Williams e Krebs colocam questões fundamentais em um novo contexto. Quando os autores reservaram alguns dias para uma viagem de negócios ao Peru, em vez de relaxar, eles se viram aprendendo a cultura de uma das maiores civilizações que já existiram. Mais do que isso, obtiveram grandes lições inesperadas sobre negócios bem-sucedidos e liderança. Williams e Krebs apresentam lições sobre como ser um líder bem-sucedido e reflexivo em uma era de digitalização e disrupção. Cada capítulo ainda inclui um teste de estresse para ajudar líderes a olhar com mais atenção para a própria organização e para si mesmo. A Ilusão da Invencibilidade examina o porquê por trás do sucesso e do fracasso nas empresas. Assim, esse estudo apresenta um olhar inteligente, engraçado e radical sobre como desenvolver e sustentar uma grande organização, tendo como inspiração a antiga civilização Inca. Como relatam os autores, a aventura no Peru lhes deixou lições valiosas sobre sucesso no mundo corporativo. A narrativa no livro também conta com entrevistas com altos executivos e histórias repletas de humor, além de fazer uma reflexão sobre os efeitos de uma boa liderança e como superar adversidades em tempos difíceis. Dessa forma, utilizando exemplos de organizações de todos os tipos, os autores exploram os segredos para uma liderança de valor. Hoje, quando buscamos as causas de rápidas quedas de empresas, rapidamente colocamos a culpa na digitalização ou na disrupção. Entretanto, isso é apenas a metade da verdade. A outra metade está nas próprias empresas, na má liderança, na cegueira seletiva às ameaças e no frequente descuido. Assim, no livro, Krebs e Williams olham por trás da fachada do sucesso e expõem sistematicamente os fatores que anunciam a crise de uma empresa, como egomania, nepotismo e interesses pessoais. Os autores compartilham histórias internas de organizações, conversam com uma seleção de líderes de várias empresas e completam tudo com uma dose adequada de humor. Ao fazê-lo, eles revelam surpreendentes paralelos com a história dos Incas, que governaram um grande e poderoso império durante séculos antes de desaparecerem da face da terra, praticamente da noite para o dia. A comparação demonstra que ainda hoje estamos cometendo muitos dos mesmos erros do passado. Em um estilo incisivo e divertido, o livro oferece aos líderes empresariais de hoje uma visão vital sobre a importância da vigilância constante, em particular em tempos de sucesso aparentemente garantido, e oferece uma orientação original e prática sobre liderança organizacional moderna, autogestão e conquista de sucesso empresarial sustentável. A Ilusão da Invencibilidade não é um livro sobre os Incas, embora sem os Incas ele nunca tivesse sido escrito. Na verdade, é um livro sobre a ascensão e a queda das organizações e os fatores fundamentais que influenciam o seu sucesso e o seu fracasso. Trata-se de uma discussão sobre boa liderança, autogestão honesta e perspicaz, visões inspiradoras, seleção de pessoal de alta qualidade, bons valores, governança corporativa confiável e foco organizacional para a sobrevivência de longo prazo. A obra também aborda os erros, muitos deles auto-infligidos, que muitas vezes ocorrem em cada uma dessas áreas e fazem com que organizações, grandes e pequenas, tropecem e caiam. Dessa forma,
O livro ajudará líderes a guiar melhor suas organizações, tanto em momentos de crescimento quanto em períodos de crise. É evidente que os métodos de uma sociedade rigidamente hierárquica de mais de 500 anos atrás não podem ser transpostos para os dias atuais. Entretanto, segundo os autores, os Incas nos oferecem um espelho e uma chance de refletir sobre os comportamentos e métodos que os executivos usam hoje. A elite Inca enfrentou desafios semelhantes aos dos gestores atuais. Formular objetivos claros, persuadir outros a aceitar as mudanças e a inovação em um ambiente difícil, unificar diferentes grupos e implementar planos de acordo com padrões rigorosos. Sendo assim, o que é essencial para os líderes de hoje, em todos os níveis, que procuram assegurar que as suas empresas ou organizações alcancem sucesso de forma sustentável? Tendo servido como a centelha de inspiração, os Incas fornecem um pano de fundo ao longo do livro, enquanto os autores se baseiam em suas próprias experiências e em que seus entrevistados compartilharam. Os entrevistados são gestores sêniores de empresas internacionais, negócios familiares de sucesso, startups, empresas de consultoria, organizações do setor público e ONGs. O livro não pretende, de forma alguma, fantasiar sobre a história dos Incas. Como os autores lembram, a despeito da impressionante expansão, o reinado Inca caracterizou-se também por deportações, muitas vezes de povos e aldeias inteiras, por sacrifícios de crianças e pela rígida arregimentação de indivíduos que não eram livres para escolher seu local de residência ou sua ocupação. Além disso, após quase um século de sucesso ininterrupto, os Incas sofreram uma queda igualmente monumental. Em 1532, o conquistador espanhol Francisco Pizarro derrotou o exército Inca de 12.000 homens com menos de 200 soldados e capturou seu governante, Atahualpa. Em poucos anos, o império se desintegrou. E apesar de todos os recursos e da eficiência e consistência que os Incas haviam demonstrado no domínio do império, eles pareciam impotentes diante do novo adversário, o que leva os autores a questionar ao longo da obra se todo sucesso extraordinário está intrinsecamente condenado ao fracasso em algum ponto. Williams e Krebs pontuam grandes players globais do passado, empresas aparentemente intocáveis que experimentaram um declínio dramático ou que foram completamente esquecidas ou extintas, como Kodak, Nokia, AOL e muitas outras. Assim, tomando como referência a lista anual da Forbes das 500 empresas mais rentáveis do mundo, logo se torna claro que dificilmente uma organização mantém o seu lugar entre as 10 empresas de maior sucesso financeiro do mundo durante muito tempo. Segundo os autores, talvez seja precisamente a ilusão de invencibilidade que predestina o declínio, muitas vezes rápido, de empresas. Portanto, executivos e gestores precisam aprender a permanecer constantemente vigilantes, procurando fraquezas e desafiando e desenvolvendo tanto a si mesmo quanto suas empresas. Caso contrário, o perigo é sofrer o mesmo destino de grandes empresas esquecidas de outrora. No livro, os autores não têm a intuição de fornecer mais do que um vislumbre geral da fascinante cultura inca. Sua perspectiva dos Incas é a de gestores que trabalham em grandes organizações. Os Incas deram novos e inesperados significados à visão que os autores têm do mundo dos negócios, e as lições que eles aprenderam vão muito além das que aprenderam em seminários de liderança. Logo, seu intuito com o livro é transmitir pelo menos parte dessa fascinante mudança de perspectiva e que seus insights, análises e recomendações forneçam informações suficientes para os leitores. Muitos fatores impactam o sucesso de um negócio, e alguns deles são analisados no decorrer do livro. Por exemplo, no capítulo 1, os autores discutem em que ponto uma visão de negócios emocionalmente carregada começa a ser contraproducente. No capítulo 2, eles mostram como os Incas, durante muitas décadas, foram bem-sucedidos em confiar a liderança aos mais talentosos, um ponto importante em que muitas empresas falham.
No terceiro capítulo, é discutido o que é uma gestão convincente. Logo, como demonstrado na obra, uma análise cuidadosa da história inca pode fornecer respostas a essas e outras questões. Com o livro, Krebs e Williams esperam fornecer alguns insights para futuras seleções de pessoal, para estratégias de desenvolvimento de recursos humanos, para a promoção de futuros talentos ou para a identificação e oportuno treinamento de um sucessor adequado. Isso é possível porque o encontro com os incas proporcionou aos autores vários esclarecimentos, principalmente em relação ao ego, com a compreensão da importância de se ter um ego saudável para ser bem-sucedido em uma organização e do quanto o ego pode se tornar perigoso. Em tempos em que parece que estamos cercados de ególatras, tanto em empresas e organizações quanto no mais alto nível governamental, é inegável que a lucidez, a integridade pessoal e o domínio firme da realidade são mais importantes do que nunca. Ao conversar com especialistas na nação inca e membros da sociedade peruana moderna, Paul Williams e Andreas Krebs conseguiram combinar os conhecimentos e a experiência do mundo corporativo com o interesse pela história e composição social dos incas e do Peru. O livro é o resultado das pesquisas deles sobre algumas das razões para o sucesso do empreendimento inca. Assim, eles compartilham o que aprenderam sobre a importância da reciprocidade, dos valores embutidos na saudação diária ou sobre a forma avançada com que os incas lidavam com assuntos de sucessão. Inicialmente inspirados pela forma como esse povo tratava as pessoas que conquistava, como respeitava e mantinha muitos de seus costumes e adotava e integrava suas melhores habilidades, e como isso podia ser aplicado no mundo moderno, Williams e Krebs conseguiram fazer essa ligação com outras áreas, e a consequência é a ilusão da invencibilidade. Na época atual de desafios contínuos, é verdade que empresários e líderes têm que ir além das atividades usuais de controle, monitoramento, organização e planejamento, e estar preparados para refletir como as mudanças ocorrem em sistemas sociais complexos. Esse não é um problema simples de resolver com uma ideia rápida e perspicaz, mas é um desafio multifatorial a ser trabalhado lentamente. Como parte desse processo, a importância de tomar as decisões certas, baseadas em um entendimento claro e comum dos valores que são fundamentais, é um ponto de partida indispensável para melhorar a estrutura, a dinâmica e a liderança das organizações de hoje. Para Krebs e Williams, na difícil tarefa de formular propostas suficientemente amplas e flexíveis para permitir a coexistência entre eficiência empresarial e valores éticos, a antiga sabedoria prática de líderes e políticos notáveis pode muito bem ser um exemplo e uma inspiração para criar as condições que podem ajudar a lidar mais sabiamente com a realidade das empresas e organizações atuais e futuras. A ilusão da invencibilidade proporciona uma oportunidade para cada um de nós reavaliar a nossa posição. Devemos rever nossas rotinas, deixar de aceitar o conhecimento estabelecido como uma solução permanente e aguçar nossa percepção das forças que atuam dentro e fora do sistema. Só então poderemos influenciar a dinâmica a nosso favor e criar o que necessitamos coletivamente, uma transição consciente e bem guiada em direção a uma nova era.